No mundo de Tsukimichi, todos sabemos que existem os deuses, certo? Por exemplo, no mundo de Makoto está atualmente, nós temos a deusa Inseto, enquanto no Japão, o Makoto conheceu o Tsukuyomi. Porém, para aqueles que apenas assistem o anime, vocês só têm conhecimento de 2 deuses desse mundo. Eu não lembro ao certo se o mangá já chegou a aparecer mais deles, ou se ainda só está nesses 2, mas é um fato de que em Tsukimichi existem mais deuses do que apenas o Tsukuyomi e a deusa Inseto. Claro, não é uma obra onde existem diversos deuses, dezenas e dezenas e dezenas de deuses. Claro, eles existem, mas nós não conhecemos eles, pelo menos não ainda. Nós conhecemos apenas alguns deles, mas esses alguns são muito bolados, tanto poderosos quanto gentes boas, meus amigos. E esse tema dos deuses em Tsukimichi apenas fica cada vez mais forte, porque esse arco final, que é o arco atual da novel, no caso a web novel, é um arco onde o Makoto está em grande contato com os deuses, seja presentes divinos, a sua própria divindade e até mesmo aliados / inimigos, que também são deuses. Mas então, tendo em vista que existem muitos deuses dentro de Tsukimichi, quem são eles, quando eles aparecem e o que eles fizeram com o Makoto? Você ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Siga eu vou te falar agora. E é claro que eu vou te avisar que esse jogo tem spoilers diretamente da web novel, então tome cuidado para não ser spoilado. E bom, já que estamos falando sobre os deuses em Tsukimichi, que tal se nós começarmos a falar pelo nosso queridíssimo e amado Tsukuyomi? Ele é o deus que deu uma moral imensa para Makoto no começo da obra, nos mostrando que embora a deusa Inseto seja horrível, ainda existem deuses bons nesse mundo. E é sério, eu acho que quem não gosta do Tsukuyomi deve ser muito amargurado, hein? Porque, pô, o cara é da hora demais, meus amigos. Eu chamaria ele pra um churrasquinho facilmente. E bom, ele é o deus que governa a lua. E é claro, é um deus tradicional japonês. Ele é humilde e ajuda aqueles que ele pode ajudar, achando que é sempre o certo a se fazer. Além de, claro, ser um dos deuses que mais trabalham dentro do mundo de Tsukimichi. E eu nem tô zoando, eu tenho pena do Tsukuyomi, porque esse cara dá um duro do caramba no trabalho, hein? Papo reto. É dito que ele é um workaholic, que pra quem não sabe, workaholic no Japão é basicamente as pessoas que têm a sua vida no trabalho. Eles não vivem, não saem do trabalho, não curtem, não fazem nada, tá ligado? É só trabalho, 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 trabalho. Basicamente isso é um workaholic, um cara que só trabalha. E o Tsukuyomi foi dito por ser um deles. Eu tenho muita pena dele, tadinho. E no meio desse trabalho imenso e gigante que o Tsukuyomi faz, é dito que ele criou vários sistemas para ajudar os deuses a melhorarem a eficiência de seus trabalhos, o que, é claro, tornou tudo muito mais fácil para eles. Porém, é claro, ele que mexe com sistemas, então não é tão fácil para ele também, né, tadinho do Tsukuyomi. E é claro que também é dito que o Tsukuyomi trabalha tanto, mas tanto que tem deuses que empurram seus trabalhos para ele, e nesse caso, enquanto ele trabalha, eles ficam de bobeira. E é bom lembrar que, por causa dos poderes que ele deu ao Makoto, ele teve que hibernar para poder se recuperar, ou seja, ele entrou em um sono profundo, onde ele mesmo disse que só acordaria talvez em centenas de anos, talvez até mesmo um século. Porém, é aquilo, certo? Os outros deuses que foram ajudados por ele e que não querem trabalhar tanto quanto ele trabalhava, se juntaram para ajudar ele a acordar mais rápido, porque eles não querem ter todo aquele trabalho em suas mãos. E bom, ele é o irmão do deus Susanoo e Amaterasu, e da mesma forma que a gente, ele também odeia a deusa Inseto. Esse é o nosso deus, hein, meus amigos? Esse cara é gente fina. E seguindo, nós temos o Susanoo, que não apareceu no anime, mas sim aparece na novel. Ele seria o irmão do Tsukuyomi, e também o deus da tempestade na mitologia tradicional japonesa. Ele é um dos 3 deuses que visitou o Makoto quando ele começou a ser tratado como uma deidade dentro do Asora, e junto de sua visita, obviamente, ele trouxe presentinhos e algumas ajudinhas para o nosso queridíssimo protagonista. Para o Asora, o Susanoo deu um oceano, e claro, isso foi para equilibrar aquele mundo, porque você pode me perguntar, mas não tinha um oceano? Não, até esse momento o Asora não tinha um oceano, e como o Asora é uma reflexão dos poderes do Makoto, mostra que aquele mundo não estava bem equilibrado, não estava completamente plano. E agora, com esse oceano, isso ajudou tanto o Makoto a equilibrar o Asora, quanto o Makoto a equilibrar seu próprio poder, porque o Makoto não precisa de mais poder, e sim de um equilíbrio
como usar seus próprios poderes, e o Susanoo, dando esse mar, esse oceano, ajudou ele nessa questão. Em seguida, nós temos a Athena. Sim, meus amigos, a Athena, que como vocês já sabem, é uma deusa da mitologia grega, mas que também faz parte do mundo de Tsukimichi, e inclusive ela é um dos 3 deuses que visitaram o Makoto e o Asora dentro da obra. Mas enquanto o Susanoo deu um oceano para o Asora, a Atenas deu um espancamento, ou quer dizer, ela deu um sparring para o Makoto. E sparring, para aqueles que não sabem, é basicamente uma luta de treino, ou seja, treinar com alguém enquanto você luta. Mas o sparring dela é um tanto quanto brutal. Sim, a Athena e o Makoto caíram na porrada, ou melhor dizendo, a Athena caiu na porrada com Makoto porque ela é muito poderosa. E para que isso ajuda ele, vocês podem perguntar? Simples, é uma experiência extremamente valiosa, meus amigos. Afinal, essa é uma luta contra um deus, e isso ajudaria o Makoto tanto a entender seus próprios poderes quanto seus limites. Além de, claro, ele experienciou como que é lutar contra um deus, o que vai ser muito útil para ele nesse arco final, já que afinal esse arco é basicamente deus aqui, deus ali, deus ali, deus ali, todo lugar tem deus, então com certeza vai ser muito útil para ele. E seguindo, nós temos o Daikokuten, que também é chamado de Shiva em outras religiões. E bom, ele é o deus da destruição e um dos 3 que vieram visitar o Asora e o Makoto dentro da obra. E bom, nesse caso, o presente que o Makoto recebeu do Shiva é o que eu considero pessoalmente o melhor dos 3 presentes. Claro, todos foram muito bons, mas esse, pra mim, eu olhei assim e falei, esse presente gasta, esse presente é bom. E esse presente é basicamente as visões alternativas do futuro. Esse presente basicamente deu ao Makoto a habilidade de ver tudo o que estava acontecendo em outras linhas do tempo. Claro, ele não podia ver quando ele queria. Quando ele dormia, às vezes vinham até ele visões de um mundo alternativo onde ele tomou outras decisões. Ou seja, esse presente viu o Makoto destruindo o mundo, viu o Makoto perdendo tudo, viu o Makoto morrendo e viu o Makoto fazendo várias outras coisas. E isso ajudou o Makoto a achar o seu próprio caminho e reforçar a sua vontade a não fazer o mal, pelo menos não o mal que ele acha que seja o mal. Então, mesmo que esse presente possa ser considerado um castigo para Makoto, já que ele sofreu muito vendo esses sonhos, meio que ajudou muito ele. Não de uma forma poderosa, tipo, eu fiquei bufado de poderes que sente o Muki do pai. Não, não foi assim. Esse presente ajudou Makoto de uma forma para ajudar ele a trilhar o seu próprio caminho. Ele escolheu o seu caminho e assim reforçou a sua determinação para seguir em frente, e isso eu achei muito bom, porque o Makoto não precisa de mais poder, e sim de uma coisa que guie ele e que ajude ele, e esse foi o presente que fez isso. E bom, esses 3 deuses que eu acabei de falar são os principais deuses que aparecem dentro da obra, além do Tsukuyomi e da deusa Inseto, sendo os mais proativos que apareceram de tempos em tempos. E pelo que parece, eles estão preparando o Makoto para ele ascender como um ser divino, já que tudo que eles fazem e falam remete a uma configuração para quando o Makoto finalmente puder se tornar um deus. Por exemplo, quando ele se torna forte bastante e começa a ser deidificado pelas pessoas, eles vão para o Asora. Quando ele já tinha poderes imensos, mas ainda não conseguia controlar direito, eles não dão mais poder a ele. Eles dão um equilíbrio e um controle. E inclusive, a 4ª seguidora do Makoto, que seria a Tamaki, também foi um presente desses deuses. E olha, tem muitas dúvidas sobre por que eles deram a Tamaki exatamente. Eu tenho até um vídeo que eu vou fazer mais pra frente explicando isso, mas possivelmente seja um teste para ele ascender como uma divindade e ter um subordinado leal abaixo dele. E bom, agora, tendo falado deles, vamos falar sobre o próximo, que seria o Amaterasu. E como vocês já sabem, ele é o deus do sol na mitologia japonesa, e assim, sendo irmão do Tsukuyomi e do Susanoo. Sim, meus amigos, ele também está nessa obra. O Amaterasu ainda não apareceu, ele não chegou a aparecer, ter diálogos dos Caramba 4, mas ele foi citado pelos seus irmãos, que no caso seria uma coisa muito engraçada. O Amaterasu é um Nietzsche. Sim, você não estou errado. O Amaterasu, o deus do sol, é um Nietzsche. E se você não sabe o que é um Nietzsche é basicamente um recluso, um hikikomori, um cara que entrou no seu quarto e não sai dele. Basicamente, um cara que não gosta de interações sociais e fica lá no seu quarto jogando, ou comendo, ou lendo, alguma parada assim. Basicamente isso, um recluso, uma pessoa que não sai. Isso é basicamente um Nietzsche. E em seguida nós temos a deusa que, bom, eu acho que ninguém gosta, certo? Que seria a deusa
em Seto. Porém, não apenas isso, porque eu, junto de 1 milhão de pessoas da fandom, achamos que já descobrimos a verdadeira identidade dela. Ela é aquela que governa esse mundo onde o Makoto vive atualmente, e governa de uma forma bem ruim até. E claro, também é aquela que trouxe o Makoto para esse mundo através do contrato que ela fez com seus pais. Mas uma coisa muito interessante é que, embora ela seja uma deusa, todos os deuses odeiam ela. E isso não é uma coisa tão comum não, sabe? Porque uma coisa é ter raiva de alguns, mas todos os deuses se juntarem para te odiar é uma coisa que você fez, olha, tá complicada a situação para ela. E isso acontece justamente porque ela faz apenas coisas egoístas. Ela não liga para as regras do mundo. Ela faz o que quer, quando quer, da forma que quer, e ela tá nem aí para os outros. Tanto que ela chama, por exemplo, o Tsukuyomi, que é outro deus, de um velho workaholic, alguma coisa assim, eu não lembro, mas ela insultou ele quando ela apareceu na obra pela primeira vez, ou ali no comecinho, eu não lembro ao certo quando foi, mas ela falou alguma coisa sobre o velho Tsukuyomi. E isso mostra que ela não tem respeito, nem pelos outros deuses, nem pelo sistema que eles governam, e isso é um tanto quanto chato, sabe? Ela é uma deusa que, embora não saibamos os motivos ou o passado, é odiada por todos os outros. E isso chega a um ponto que é até de se estranhar, porque se você parar pra pensar, ela foi introduzida na obra como apenas uma louca egoísta, e escalonou a um ponto de que todos odeiam ela. Então olha, além de não seguir as regras, alguma coisa no passado essa mina fez. E bom, a identidade dela na obra ainda não foi revelada, mas a maior parte das apostas, todo mundo acredita que ela seja Afrodite. Sim, amigos, a Afrodite, a deusa da beleza grega. Ela se encaixa perfeitamente na descrição, personalidade, aparência, tudo. Ela é basicamente uma Afrodite nesse mundo. E se ela não for a Afrodite, aí isso vai ser muito estranho. E sinceramente, o autor não revelou a identidade dela ainda porque ele não quer, porque ele já teve várias chances para fazer isso. Ou seja, ele está mantendo ela em segredo por algum motivo. E isso é algo bem curioso que eu quero saber. E agora que eu já falei sobre todos os deuses que já foram citados ou apareceram dentro da obra, eu quero falar para vocês sobre aqueles que quase se tornaram deuses ou estão na porta de se tornarem um, ou seja, os famosos semideuses. O primeiro a ser comentado é, sem sombra de dúvidas, o deus que o Makoto matou, onde na verdade ele não é bem um deus, ele era quase um deus, mas na verdade ele era uma dimensão senciente que estava pulando de portas em portas ou algo assim, que é muito estranho para explicar. Sério, esse deus porta que o Makoto matou é uma coisa muito estranha de se explicar, então não espere explicações. É apenas a porta de uma dimensão senciente que se autoproclamou deus e saiu por aí falando que é deus e lutando contra todo mundo, e o Makoto matou ele. Ponto. Fim de papo. O segundo a ser comentado, sem sombra de dúvidas, é o Hut, o mais poderoso de todos os grandes dragões. Porque no passado o Hut teve a ambição de se tornar um deus, e para alcançar isso, ele começou a tentar absorver todos os outros grandes dragões do mundo. Ou seja, ele queria absorver todos os grandes dragões para conseguir sozinho evoluir a um deus. Claro, como podemos ver, ele falhou nessa missão, mas ele ainda é uma existência única, um grande dragão e ainda por cima, o mais poderoso. Caso ele tivesse tido sucesso naquela empreitada, sem sombra de dúvidas, possivelmente ele já poderia sim ser um deus hoje em dia, mesmo que fosse um menor. E por último nós temos o nosso Makoto mesmo. O Makoto possui o poder equivalente ao de um deus, sendo tão poderoso ou até mais do que a própria deusa do mundo em que ele vive. E sim, isso é meio que confirmado. E o Makoto também é um candidato a receber o título de deus pelo deus da criação. Porém, ainda é um segredo isso. E claro, não podemos esquecer que Makoto possui o poder único que apenas deuses podem possuir, que seria a criação. A criação em si é um poder divino que apenas deuses possuem, e Makoto, além de possuir ela, ainda é muito habilidoso com esse poder. E claro, não podemos esquecer que o Daikoku tem, a Athena e o Susanoo estão preparando o Makoto para quando ele ascender, para quando ele se tornar um deus. Então, sim, isso vai acontecer. E é isso, meus amigos. Esses foram os deuses em Tsukimichi.
Eu espero que vocês tenham gostado. E é sempre bom lembrar também que a web novel já entrou em seu arco final, e o arco final é muito relacionado aos deuses, ou seja, muito mais deles podem acabar aparecendo no futuro da obra. Então é aquilo, qualquer coisa eu atualizo vocês. Então com isso eu acho que eu já terminei tudo que eu tinha pra falar. Então é aquilo, se você gostou do vídeo, comenta aí suas opiniões, comenta aí o que você acha sobre esses deuses, comenta aí tudo, porque eu quero saber. Claro, não se esqueça, se inscreva aqui se você não for inscrito ainda e deixa o seu likezão bolado para acompanhar os próximos vídeos, porque aqui no canal só tem vídeo bomba que você vai amar, principalmente agora que eu comprei minha câmera. Então eu acho que bom, eu já posso me despedir de vocês, certo? Então aquele abraço, um beijo e falou!